Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Eu me chamo Mariane. E eu, Vitória. Hoje teremos a presença ilustre de Ana Luísa, Naira e Flávia para uma entrevista sobre soberania, insegurança alimentar e a fome no Brasil, um assunto muito pertinente nos dias atuais. Bom, diante disso, convido você, Ana, para falar um pouco sobre quais são os principais programas governamentais de transferência de renda e erradicação da pobreza. Obrigada pelo convite, Vitória e Mariane. Hoje temos alguns no Brasil, como o auxílio emergencial, que ajudou muitas famílias no período da pandemia, o Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, o programa de erradicação do trabalho infantil, o Garantia Safra e o Seguro Defeso ou Pescador Artesanal. E o que cada um deles oferece para a população brasileira, Ana? Bom, Mariane, sobre o auxílio emergencial, como já havia dito, foi essencial para assegurar uma renda mínima aos brasileiros que se encontravam em situação de vulnerabilidade na pandemia. O Auxílio Família tem o objetivo de reforçar o acesso à assistência social, à educação e à saúde para as famílias que vivem em situação de pobreza e pobreza extrema. O benefício de prestação continuada garante um salário mínimo mensal ao idoso com 65 anos ou mais e à pessoa com deficiência que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de ter alguém de sua família que possa prover. Já o programa de erradicação do trabalho infantil, além de assegurar a transferência direta de renda a famílias, oferece a inclusão de crianças e jovens em serviços de orientação e de acompanhamento. Já o Garantia Safra, ele beneficia agricultores que têm renda familiar mensal de um salário mínimo e meio, no máximo, e que plantam de 0,6 a 5 hectares de feijão, milho, arroz, mandioca ou algodão. E para finalizar, o Seguro Defeso é uma assistência financeira temporária concedida aos pescadores profissionais artesanais que, durante o período de defeso, são obrigados a paralisar a atividade para a preservação da espécie e sustentabilidade da atividade pesqueira na região. Entendi, Ana. Mas agora eu pergunto para você, Naira, o que a alimentação como direito humano define? Então, ela define que todas as pessoas devem se alimentar de forma digna, sendo direito fundamental de qualquer um estar protegido da fome. O direito humano à alimentação adequada ficou previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 25, item 1, onde diz que toda pessoa tem o direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive a alimentação. Naira, na sua opinião, o que ocasionou a situação da fome que a população brasileira vem enfrentando atualmente? Eu acredito que a problemática da fome é a consequência do desenvolvimento econômico e social de uma nação. Uma das questões que comprometem o direito humano à alimentação adequada é o aumento da pobreza e da desigualdade social. Agora eu queria saber de você, Flávia. Poderia nos falar sobre o registro de alimentos e a rotulagem na visão da regulação? Claro, o registro de alimentos é uma exigência da Anvisa para a liberação da comercialização de alimentos industrializados. Há também a responsabilidade de determinar o que deve conter nos rótulos dos alimentos e o segmento de parâmetros para garantir a segurança alimentar e explicitar informações necessárias para o consumidor. E existem outras normas impostas pela Anvisa? Existem. Uma delas inclui que as empresas não podem usar palavras e informações falsas ou que induzam ao erro. Fora a nova norma publicada em 2020 sobre rotulagem nutricional, que entrará em vigor neste ano, estabelecendo mudanças na legibilidade, no teor e na forma de declaração de informações na tabela de informação nutricional e nas condições de uso das alegações nutricionais. Também foram estabelecidas regras específicas sobre a localização da tabela, proibindo sua colocação em áreas de difícil visualização ou deformadas.
Por fim, concluímos então que a fome ainda é uma problemática que persiste no Brasil, tornando-se evidente que a combinação das crises econômicas, políticas e sanitárias provocou um aumento da insegurança alimentar, assim como a soberania alimentar também não foi alcançada, demonstrando dessa forma a necessidade de mudanças profundas. Agradeço a todos que participaram da nossa entrevista e do nosso podcast. Espero que tenham gostado. Essa foi a apresentação do Grupo 4 do Seminário Integrativo e aqui estão as nossas referências. Agradecemos pela atenção. Bom dia.